Uma situação de cada rádio, em função da situação de gravidade de incumprimento de cada rádio, e a partir de lá é notificado e dado que prazo. Para bom, prazos que dado e com prazo igual para tudo. E bem, de acordo a incumprimento que tem. E tem outro dado um prazo de 30 dias, outro dado prazo de 10 dias, outro dado prazo de 48 horas, outro dado, e depende de incumprimentos. Então, em função de cumprimentos, e falaram como há bom tempo para cumprir até prazo, para regularizar a situação. Que lá bem, de acordo a cada quem ato que comete. Por exemplo, imaginemos como há bom dado uma autorização que falaram como vai fazer aquisição de equipamento para instalar, mas o Estado claramente de como que a autorização e cada o direito para emitir nenhuma emissão, nem nada. Vai adquirir o TIC, para instalar, o chamado para não confirmar se contra está em conformidade com a autorização que dá. A partir de lá, está dado o direito para emitir. Isso significa como se a boba é bobina, vou começar e para ver, você não viola. Então, vou passar todo o tempo para ter a licença. A não tem um conjunto de rádios. Por exemplo, rádio Sol Mansa. Ele emitindo uma solicitação de como emitir ampliar se sinal. Emitir ampliar. Mas para ampliar, e tem que emitir retransmissores em alguma localidade onde ele entende como emitir gigantar. Ok, isso manda a solicitação, isso é dúvida ao longo do tempo todo, para a área técnica que está analisar aquilo, para poder autorizar. Mas enquanto que está autorizado, e que está na localidade, não opera. Não pode dar exemplo de um outro rádio lá que está pedindo solicitar a RN, de como emissão amplia esse sinal. Para o outro lado, para leste, e solicitar a RN, e está na pera resposta. Imaginemos como eu, que as pessoas falam, bom, enquanto não tem a resposta, ou não solicitar, não vai me ter transmissão, não começa a bater, me tem bata, chegando a sinal. Que tal característica, na qual frequência, que tal potência, onde não na 20. Que eles que estão na ninguém cara que me diz, cara rádio com nós. Quem que na recuo leita? Presidente, o que envolve a ARN que Rádio África FM, que cria a RIDUS no país? É muito simples. A Rádio África FM, quer dizer, e cá tem a licença de emitir. Rádio África tem uma licença que está falando autorização de detenção de equipamento, autorização de detenção e instalação de equipamento que emitiram 6 de agosto de 2018. Até hoje está tendo licença definitiva. Segundo, ele queria solicitar como emitir a transmissor para poder ampliar esse sinal. Ele está autorizado ainda. Tudo está na managem. Mas se a boca dá que autorização, o vai instalar e a última na Unimi tem período ali, na várias chamadas de atenção, várias fiscalizações, o sendo alertado de como e tem necessidade. Que coisa está dado para ver como e tem um porquê. O porquê de como o exigido um conjunto de elementos que tem que entregar para o poder dar que é autorização. Porque só basta como solicitador, o solicitador, bom, entregar no projeto técnico, entregar no formulário de cuidado para o preencher, entregar no catálogo tudo que é equipamentos que tem. Para ir analisar. Se sem conformidade, o dado por resposta. Vamos emitir a transmissor na tal localidade, entregar no mas esquece. Isso não quer fazer, ilegal. Isso significa como? Tudo aquilo que um planta lá fora, ilegal. O que é que eu falado? Vou falar para o encerrar. Vou falar suspender para o poder vir para o regularizar. Sinceramente, outra coisa. Vou falar suspender. Vir regularizar, porque leva já muito tempo que você não fazia isso, você leva tempo suficiente para o regularizar. Entende? E se o cara não chamar a atenção, ele está falando. Portanto, é que está. Nesse caso, em suspensão apenas. Isso, mas a notificação está muito clara. Suspender. A direção da África FM está falando com a autorização com frequências, é dado frequências naquelas zonas que ele emite, né? Para a ARN. Já está mostrando quem que se ensina
Você tem autorização? Está mostrando aqui. E várias fiscalizações que eu fazia, correspondências que eu trocava, está mostrando que ninguém me tem autorização. Que ele emitiu e que é liquidado. Ele que não falou. Ora acabou de se abrir emissora, seja qual for, você está solicitando. Que solicitação? Você está reservado frequência, você dar um determinado elementos, para equipamentos que não vai buscar. Mas aquilo que significa que uma autorização para o como se emite. Que é para detenção. Portanto, tudo que eu falar aqui é transmissores ilegal. E cadê nenhuma autorização? Então, a partir do momento que você tem detenção, o dívida pagar certo, né? Que teve que cobrar certo. Agora que você tem detenção e tem que sofrer uma vistoria para comparar o que você tem, se está em conformidade, o que você dá para a emissão que você vai fazer. Agora que período acaba e tem agora período de pagamento, faturação para que é feito. Mas ali, e que a questão de pagamento que está ali? E que a questão de pagamento? Pagamento é uma coisa, porque mesmo pagamento, é receber carta que está falando de cobrança por recibo. Ali está ali um componente técnico de irregularidade. Período de pagamento, tratante. Sem motivação e que para negociar ou é manter estático na sua posição? Acho que não houve comunicação de como essa situação de associar com outro tipo de intenção. Eu penso que houve uma reunião em Parmanhã. É solicitar, acho que sexta-feira ou sem Castanheiro, é solicitar um encontro com a ARN. A ARN concedeu que encontro, eu teve uma reunião a OS, volta de 11 horas, que entidade competente naquela. Eu penso discutir, é recolher, é chegar em algum, provavelmente é chegar em algum entendimento na que tem que vai fazer para sair nessa situação de irregularidade. A ARN está movimentada e mantém que está. Na carta que manda é falar, é pedir extensão. Não falar decisão e mantém. Não na base de voz, tal dia, que será a OS, tal hora, e vou vir. E a partir de lá, penso que dado todo elemento necessário de que ele vai fazer gosto, para depois é a volta. Suspensão de evento não tem cargo tem. Não, decisão que o CAIRN toma na sua notificação e mantém até regularização de que ação. Lei, não vai ter que lei fala. Lei não sana vai na que lei fala, não que cada quem diz. Que lei fala e que cada quem notificar. Então, em função daquilo, ele vai atuar. Calque disposições que partes que estão notificadas na toma e que não está que alguém vai apresentar.